Antídio, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Deixa eu lhe perguntar aqui, até para o ouvinte entender neste momento, né? Neste momento, Antídio Lunelli é candidato a quê? Candidato ao governo do estado de Santa Catarina. Ok. Candidato, como é que ficou, né, a sua relação com o governador Carlos Moisés, que vetou, né, o seu nome aí para essa coligação? Tá. Por gentileza, eu só gostaria de convidar, de cumprimentar a todos os ouvintes da Jovem Pan de Joinville, né, cumprimentar ao Fernando, ao Marcos e também ao Piara, né, dizer que sempre é um prazer enorme podermos conversar um pouco, falarmos sobre política, sobre a democracia, né, e uma oportunidade muito importante. Então eu quero agradecer, né, a todos, a vocês profissionais e a toda a população joinvilense e do estado de Santa Catarina que nos ouve neste momento. Bom, a minha relação com o governador Carlos Moisés, ela é uma relação boa, normal, absolutamente, né? O governador é um homem muito educado, ele é uma pessoa que nos trata muito bem, mas a questão é que eu fui convidado já por 2 vezes para que fosse candidato a vice junto na chapa com o governador, e eu nunca, assim, convidado pelo governador, mas eu nunca quis ser vice-governador. A minha campanha que eu sempre fiz e coloquei à disposição foi como pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina. Mas pelo fato hoje que nós temos esta divergência interna do partido com os nossos deputados, né? Então eu pratiquei um gesto pela união do partido, né? Este foi o grande objetivo, a união do partido, que eu não queria ser em momento algum nenhum motivo de discórdia. Então foi esse o ato, né, que eu fiz, mas acontece que o governador vetou o meu nome, falou isto pessoalmente para mim, em função de algumas críticas que eu tenho feito em relação ao governo, né? E críticas normais, como a gente sempre faz em relação a qualquer, seja o governo, seja a prefeitura, né, no meio político, o que mais nós temos são críticas para fazer. Mas eu entendo de uma forma normal, só que como então eu tinha retirado e aberto a mão para que fosse então candidato a vice-governador e participando junto do governo do estado de Santa Catarina e com a promessa de que o governador entregaria o último ano para o vice, né, e que nós pudéssemos construir então uma base boa e podermos concorrer às eleições então no próximo pleito. Mas como isso não aconteceu, então eu coloquei o meu nome novamente, né, para concorrer, para passar pela convenção do partido, e eu sou pré-candidato, eu volto ao normal, ao páreo normal, sem problema nenhum. O Piara Bosque está com a gente também. O Piara, bom dia. Sua pergunta para o nosso convidado desta quarta-feira? Bom dia, Marcos. Bom dia, Fernando. Bom dia, prefeito Antídio. Prefeito, eu queria saber, o senhor teve uma conversa com o governador na segunda-feira, depois teve aquela reunião do MDB, o senhor se colocou novamente como candidato a governador. A possibilidade do senhor ser vice de Moisés ainda pode ser construída ou é algo já descartado? Se o MDB estiver com Moisés, não será o vice Antídio Lunelli? Olha, eu acredito que é descartado, né? Da forma como o governador deixou bem claro, ele gostaria que fosse construído junto do partido, ele queria que o partido indicasse. Mas depois, pelos bastidores, eu fiquei sabendo, né, de que talvez, eventualmente, um nome que agradasse ao governador seria do presidente da Assembleia, o Sopelsa, bem como o ex-prefeito de Joinville, nosso amigo e conselheiro também, o doutor Udo Deller, né? Então, me parece que já estão tentando fazer uma construção, né, para que o MDB indique outros nomes, né? Mas eu continuo como pré-candidato ao governo e vou para as convenções do partido, sim. E essa definição, então, só deve sair lá na convenção, né, ex-prefeito? Não há qualquer possibilidade de uma definição antes disso, então, né? Não, o que acontece é que eu participei, né, de todas as prévias que nós tivemos, porque os diretorianos e os filiados do MDB, no início, eram para que pudessem, então, votar para termos o nosso candidato através das bases, né? Então, isso aconteceu, como eu coloquei o meu nome, bem como
o senador Dário Berger, né, que fazia parte do partido também, e o presidente, inclusive, do nosso partido, o Celso Maldaner, né, e eu participei de todas as regionais, das 36 regionais do estado de Santa Catarina, andando por todo o estado e colocando meu nome à disposição. O que aconteceu? O presidente Celso acabou desistindo pelo fato de ser presidente, né, acharam que não ficaria bem, ficou eu e o senador Dário, e na penúltima semana, então, o Cobalcini, né, que é líder da bancada, também colocou seu nome. Só que o que aconteceu? Naquela última semana, onde que nós tínhamos estas prévias, que seria a eleição no sábado, né, então primeiro desistiu o Cobalcini, se não me falha a memória, na terça-feira, e na quinta-feira o senador Dário Berger, e fiquei só eu fui até o final, e eu fui homologado, né, pelas bases do nosso partido como sendo pré-candidato. E aí nós fomos fazendo o nosso trabalho, mas como na expectativa sempre de conseguirmos unir o nosso partido. Mas o que acontece? Né, os nossos deputados, através das emendas e da distribuição de dinheiro para os municípios, né, que eu sempre digo, essa distribuição de dinheiro não é a realidade que nós vivemos no nosso Brasil e também no nosso estado de Santa Catarina, isso é uma questão momentânea, né? E naturalmente que querem estar com o governador, os nossos deputados. Mas nós sempre defendemos que o MDB seria protagonista. Então isso foi o que aconteceu no meio do caminho. Mas eu continuo com o meu nome à disposição, eu vou participar das prévias, né? E vou agora novamente reaglutinar as nossas bases, né? Porque até quando eu coloquei o meu nome, aceitando naquele momento, sendo pré-candidato a vice, né? O que aconteceu? Eu, das bases, eu recebi muitas e muitas críticas, né? Muitos apelos de empresários, de pessoas que não querem, que querem que nós fôssemos cabeça de chapa. Então eu agora preciso reaglutinar e reconstruir tudo isso novamente. Antídio Lunelli, ex-prefeito de Jaraguá do Sul, como o senhor falou, né, agora candidato ao governo de Santa Catarina. Antídio, muito obrigado. Jovem Pan Joinville sempre à sua disposição para a gente comentar aí sobre política aí nos próximos dias, sobre o cenário em Santa Catarina. Obrigado, um ótimo dia, bom trabalho. Muito obrigado a você, Fernando e Marcos. Obrigado também ao Piara. Mas eu gostaria só de mencionar que os senhores vão acabar sabendo agora, né, até o final desta semana, Jaraguá do Sul foi nomeada como a campeã geral de médio porte pela revista Isto É Novamente. Né? Tivemos aqui as análises, né, os investimentos, só para que os senhores tenham ideia, quando nós chegamos era 0 na prefeitura. Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul hoje investe 21% de recursos próprios. Então eu só quero dizer de que isso é gestão, isto é administração, isto é olho empresarial em cima do setor público. E é desta forma que nós nos propomos a fazer o maior governo que o estado de Santa Catarina já viu. Obrigado. Muito obrigado a todos, estamos sempre à disposição. Obrigado, ex-prefeito. 7h51, o Piara Boschi, obrigado também pela participação, mas eu queria te ouvir aí 30 segundos, uma rápida análise, né, sobre toda essa movimentação em Santa Catarina. Piara, por favor. A gente tem eu até perguntei para o Antídio Lunelli sobre essa possibilidade de ser reconstruída a ideia dele ser vice, e ele disse que acha que está descartado. Então a gente vai ter, provavelmente, na convenção do MDB, duas teses. A tese Antídio Lunelli, da candidatura própria, e a tese do apoio ao Moisés com as duas vagas. Celso Maldaner deve ser ao Senado, embora haja outros postulantes, e fica aí a construção do vice. Tem 3 nomes cotados: Sopelsa, presidente da Assembleia, o Dudeler, ex-prefeito de Joinville, e o Carlos Chiodini, deputado federal, aliado, inclusive, do Antídio Lunelli. Então parece que o MDB vai ter 2 teses para decidir lá na convenção: Antídio ou Moisés. Vamos ver no que dá. Valeu, Piara. Grande abraço para você. Continua aí sempre, né, acompanhando de perto toda a movimentação política, esse xadrez da política aqui em Santa Catarina, e vai trazer as informações para a gente. Até amanhã, Piara. Até amanhã. Até amanhã.